O tema da nossa mensagem nessa noite é: não desista de viver. Por nada nesse mundo, não desista. Não desista. O nosso textuário está em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Vamos aguardando os irmãos terminarem de abrir. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Amém. Ajuda aí, lá, por favor. Estamos só aguardando todos os irmãos abrirem a Bíblia. Jeremias 17, pode olhar pelo índice, fica mais fácil. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 17, 9 e 10. Enganou seu coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém. Deus, Ele sonda os nossos corações. É o único que tem poder para fazer isso. Verdade. E esse tema da nossa mensagem, não desista de viver. O que acontece, irmãos? Nós somos, ao longo da nossa vida, assolados por diversas situações, diversas circunstâncias. E muitas vezes nós pensamos em fazer coisas e nos lançamos naquele propósito e não conseguimos. Outras vezes somos impedidos no meio do caminho. E há muitas frustrações, muitas desilusões. E eu quero aqui rememorar algumas coisas que acabam acontecendo nas nossas vidas. Primeira pergunta: para que viver? Eu lembro quando eu ainda estava nos bancos escolares, tinha professor que entrava em sala de aula e fazia a pergunta: de onde vim, para onde vou? Então são questões que o ser humano ele fica se perguntando: para que viver? Principalmente quando, num determinado período da vida, a pessoa acaba colecionando um grande número de situações difíceis, de tristezas. E a gente continua com mais outras perguntas. Qual é o seu propósito de vida? O que você pretende fazer na sua vida? O que você espera obter? O que você espera ganhar? O que você espera alcançar? O que você espera realizar? O que é realização? Realizar o que? Um projeto de vida, um empreendimento de negócios, um casamento, construção de uma família. Qual é a sua meta de vida? Qual é o seu alvo? Você deseja ser feliz? A partir de quando? Como? Onde? Para quê? Tem gente que está saindo do Brasil para buscar uma felicidade lá fora. A pessoa sai da sua cidade natal, vai para outra cidade em busca de felicidade. E se a gente pergunta para a pessoa o que é felicidade, nem ela mesma sabe. Mas ela sabe, ela ouve falar diariamente
que o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Então, essa palavra feliz, a palavra felicidade, tornou-se na realidade um grande enigma na vida do ser humano. E a gente pode continuar perguntando: o que você já tentou até agora? Já tentou fazer na sua vida? Quais os caminhos que você já percorreu? Foram bons caminhos? Foram caminhos ruins? Quais foram as suas frustrações até agora? Quem te frustrou? Qual foi a pessoa que te frustrou? Foi um namorado? Foi um amigo? Foi a família? Foi um bandido? Há pessoas que se aproximam de pessoas fora da lei, marginais. E não é só homens marginais, porque existem mulheres criminosas também. Quais as tuas desilusões? Quem te desiludiu? Foi seu pai, sua mãe, sua filha? Foi seu chefe? Foi sua esposa? Foi seu namorado? Por quais crenças você já passou? Isso é um outro problema. A pessoa passou por uma infinidade de religiões, sempre procurando buscar um caminho, ou o caminho para a sua vida. E nessas buscas, nessas crenças, o que te mandaram fazer? E você fez o que te mandaram? Quais os resultados que você alcançou nessa busca religiosa que você vem empreendendo ao longo da sua vida? E qual é a sua perspectiva de futuro? O que você espera para o seu futuro? Há pessoas que vivem somente para o futuro. Elas não conseguem fazer nada, nem benefício próprio, nem benefício de quem está ao lado dela, ao redor dela, porque ela só consegue pensar no futuro. Não, isso aqui eu estou fazendo é para o futuro. Às vezes até um doce, uma receita, uma comida, que a pessoa pode sentar e comer, e ela fica se guardando. Não, isso aqui eu vou deixar para comer amanhã, eu vou deixar para comer no domingo, porque vai vir fulano, vai vir Beltrano. Então, na realidade, as pessoas, elas não estão vivendo. Foi estabelecido no mundo um ritmo de vida onde, primeiro, as pessoas não têm identidade. Se você está numa faculdade, como eu passei por 5, e a maioria delas pública, então virava e mexia, vinha um abaixo-assinado. Abaixo-assinado para isso, para tirar o reitor, para aquilo outro, para aquilo outro, para aquilo outro. Abaixo-assinado não. Eu não tenho que assinar nenhum abaixo-assinado, uma relação de assinaturas. Eu decido o que eu quero fazer da minha vida. Eu não posso permitir que outras pessoas pensem por mim. Porque à medida em que eu permito que outras pessoas pensem por mim, eu jamais vou me aproximar de Deus. E esse é o grande engodo, é o grande engano, é a grande mentira do mundo. O que você espera então do seu futuro? Você tem boas esperanças, boas perspectivas, ou você já desistiu de tudo? Lembrando o seguinte, irmãos, muita gente fala de liderança, de liderança, de liderança. Por exemplo, no seio familiar, se um pai, se uma mãe, às vezes até mesmo um filho, um irmão, ele desiste, ele leva todo mundo com ele. É comum a gente ver mulheres lutadoras, guerreiras, batalhadoras, que estão ali trabalhando, cuidando dos filhos, incansavelmente, vão dormir tarde, no outro dia cedo, de madrugada, já estão acordados. Porque essa mulher ou essas mulheres sabem que se algum dia ela desistir, vai tudo por água abaixo.
A mesma coisa acontece com homens que trabalham e são depois acusados de serem pais ausentes. Poxa, o homem deu duro a vida toda. Ele trabalhou incansavelmente, ficou enfermo, infartou novo, com 40 e poucos anos, de tanto trabalhar. Porque ele estava querendo botar o pão em casa. E você vai chamar ele, vai rotular ele de pai ausente. Ele não é mágico. Ou alguém recebe alguma coisa de bandeja nesse mundo? E na nossa caminhada nessa vida, a maior parte das vezes, nós colocamos as nossas esperanças, os nossos desejos, estritamente confiando em pessoas. Às vezes a pessoa, ela desde muito jovem, ela se prepara para o casamento, ela aprende a fazer comida, aprende a arrumar uma casa, ela vê a mãe cuidando dos irmãos, as tias cuidando dos primos pequenos, e ela já vai vendo ali como é que ela vai cuidar das crianças ou dos seus filhos quando ela estiver casada, e ela estuda, e ela consegue um bom trabalho, enfim, e ela se prepara em tudo. E aí ela joga toda a sua confiança, toda a sua perspectiva de futuro numa única pessoa, que é o seu futuro marido. Infelizmente, várias vezes, esse marido, ele não corresponde. Ele é uma grande decepção. Ele é uma grande desilusão. E os anos vão passando, e muitas vezes aquela mulher ainda apanha, ainda sofre violência dentro de casa, e ela não vê mais razão para viver. Por que eu vou viver? Eu fiz de tudo, eu me preparei, aprendi com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias, que eu tinha que ser uma moça prendada para me casar. Eu sou uma mulher honesta, eu nunca traí meu marido, e agora eu passo por essa situação, com 3, 4 filhos ou até mais. Outras vezes, as pessoas colocam a sua esperança de um futuro melhor em entidades que não tem nada a ver com Bíblia, são falsas divindades. Minha fé está em fulano de tal, eu vou acender uma vela para Beltrano de tal. Eu sou devoto de fulano, de Beltrano. Ou então, eu tenho um guardião protetor para os satanistas, né? Para outras religiões eles chamam de anjo da guarda. E essa história, irmãos, é uma farsa. A Bíblia não tem nenhum respaldo para essa ideia ou ideologia ou narrativa de anjo da guarda, nem de espírito guardião. Isso não existe. Há um só Espírito da parte de Deus que abençoa o homem, é o Espírito Santo. Mas ninguém. Mas as pessoas, algumas porque desconhecem Jesus, outras porque conheceram e o abandonaram. E a terceira classe de pessoas não tem a menor intenção de sequer se aproximar de Jesus e da Bíblia. E aí então, nós vamos vendo uma série de coisas quando o homem, ele confia no outro homem ou confia em outros deuses, vamos chamar assim. Ele faz do seu próprio ego, da sua carne, o seu ponto de apoio, e o coração dele está fora de Deus, está fora do Senhor. Que perspectiva de futuro?
uma pessoa dessa pode ter. Até porque, queridos, tudo o que acontece na nossa vida material é resultante da vida espiritual. Tudo, absolutamente tudo. Não quer dizer que se você está com uma intimidade com Deus, você tem vida com Deus, você busca santidade para você, que tudo vai ser as mil maravilhas. Isso não é verdade bíblica. Mas o que eu quero dizer sim, é que quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais presa, fácil, ela se torna para o mundo espiritual, para o diabo e para os demônios. O homem quer sempre construir e realizar coisas, mas na maioria das vezes, por essa postura de ter o seu coração apartado de Deus, ele se deixa levar por paixões desenfreadas. Eu falei aqui domingo passado sobre paixão e amor, a diferença. A paixão é uma coisa animalesca, diabólica, ela cega, ela é violenta. Então essas paixões desenfreadas levam o ser humano a uma ganância desmedida. Ele tudo quer, ele tudo cobiça. Ele não está satisfeito com o que ele tem. Ele queria um sítio, ele conseguiu um sítio. Ele tem lá a plantação dele, tem lá as galinhas dele, tem lá o porquinho, a vaca para ele tirar o leite. Mas ele passou no outro dia, no outro lugar, num outro... E viu uma fazenda, um sítio mais bonito, uma casa, enfim, uma mansão, e ele já abandona aquele desejo e passa a cobiçar aquela outra coisa. E assim o ser humano vai prosseguindo na sua vida. E nós cristãos não podemos enveredar por esse caminho, irmãos, porque é caminho de destruição. Essas paixões que levam o ser humano a essa ganância desmedida acaba acarretando nele, sabe o quê? Uma coisa chamada de neurose obsessivo-compulsiva. Uma neurose. A pessoa ela não enxerga mais nada. Ela só tem olhos para aquilo que ela traçou como objetivo. Às vezes é um empreendimento, um bar, uma lanchonete, uma loja, ainda que seja pequeno, mas aquele homem ou aquela mulher já está com aquilo no coração. Não, vai ser o melhor da cidade, eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou abrir filiais. Não é que seja errado você querer a melhoria do seu negócio. Eu estou me referindo à neurose obsessiva compulsiva. E por conta dessa neurose, motivada por essas paixões, essa pessoa se apega a uma ideia fixa, ela começa a agir de modo ilógico, destruindo a vida de quem está ao seu redor. Quem já teve chefes na sua profissão, patrões, patroas, com esse perfil? A pessoa não enxerga mais nada, ela não tem a menor sensibilidade, então ela destrói não só a vida de quem está ao seu redor, destrói a própria reputação e algumas vezes a própria vida. Por conta de quê? Por conta de frustrações. E nós temos que entender bem que é uma espécie de jogo da vida. Nem tudo que a gente deseja, que a gente quer um dia alcançar, ou conseguir, ou possuir, a gente vai ter. Nós vamos passar por frustrações. Às vezes você quer que seu filho tenha uma profissão, uma carreira, e ele vai ter uma outra carreira. E você vai dizer assim: puxa, mas ele tinha tanto estudo, podia ter uma carreira bem melhor, podia ser isso, aquilo, mas infelizmente ele quer ser fotógrafo. Puxa, e aí e tal. Agora vocês já pararam para ver quantos fotógrafos de sucesso existem no Brasil e no mundo? Pessoas famosíssimas. Mas aquele pai, aquela mãe só consegue enxergar aquilo para o filho ou para a filha.
Ele esquece que filho e filha têm CPF, ou seja, capacidade de decidir também. Assim como nós no passado, e mesmo hoje temos nossos filhos, nossos netos, têm a mesma capacidade e o direito de decidir, ainda que seja a pior decisão. Depois haverá consequência, uma consequência boa ou ruim, dependendo da decisão, mas isso não tem mais nada a ver conosco. A gente cria e ensina. Eu costumo dizer, a educação é uma caixa de ferramentas que nós pais damos para os nossos filhos. Agora, se o filho quiser chegar na primeira esquina, botar aquela caixa de ferramenta no chão e abandonar, ele pode fazer. Ele não deve, mas ele pode. E nós temos que entender isso, irmãos. Esse padrão de comportamento, essa obsessão, essa neurose, essa paixão terrível, ela ocorre normalmente por 3 motivos: fama ou poder, dinheiro e sexo. E eu me refiro ao sexo na forma doentia. Eu não falo do sexo no casamento, que não é somente para procriar, mas isso é um outro tema que a gente aborda numa outra oportunidade. Fama, poder, dinheiro e sexo. Essas 3 coisas. O ser humano cobiça demais isso. E não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, do mais culto ao menos culto. Mas por que essas coisas então acontecem, irmãos? Porque o homem não coloca a sua confiança em Deus. Às vezes ele até tenta, mas coloca parcialmente. Eu lembro de uma vez, eu ainda não servia a Jesus, e eu já tinha minha profissão, tinha minha vida normal, mas eu estava uma coisa que me pesava muito no coração. Cada um me mostrava um caminho e me dizia que aquele caminho ia me levar a Deus. Você vem por aqui, vai ser assim, vai ser assado, você vai conseguir isso, aquilo. E eu comecei a experimentar esses caminhos. E a minha frustração foi terrível, terrível. E teve um dia, foi o único dia na minha vida que eu fiz isso, que eu busquei a Deus de todo o meu coração e falei para Ele: Deus, se existe caminho, me mostra, porque eu não quero mais ir pela cabeça de ninguém. E aí eu tirei toda a assistência, eu tirei todo mundo da volta e foquei naquele que é o único que tem o poder de salvar, que é Jesus Cristo. E a partir daí Deus despertou em mim um desejo muito grande, muito forte, de conhecer Jesus, de conhecer a Bíblia. E na própria Bíblia eu pude testemunhar Jesus falando: eu sou o caminho. Por que o caminho? Porque não existem outros caminhos. Para se chegar a Deus, o único caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E alguém pode dizer: mas pastor, eu já vi coisas parecidas acontecendo dentro da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele alerta sobre isso. Ele fala sobre os crentes carnais e os crentes espirituais. Cabe a nós decidirmos o que nós queremos ser. Você quer ser um crente carnal ou um crente espiritual? Um crente movido pelo velho homem, o homem corruptível, ou um crente movido pelo Espírito Santo, um homem que realmente é nascido de novo em Cristo Jesus? Porque no livro de Gálatas, a Bíblia nos diz que a nossa carne milita contra o Espírito Santo, para que nós não façamos aquilo que queremos fazer. A nossa carne está sempre nos arrastando para o pecado. E que carne é essa? Exatamente, é esse homem natural que foi nascido em nós quando nós fomos gerados.
Agora, a Bíblia também diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. O grande problema dos cristãos, dos crentes, é que eles param, eles travam no meio do caminho. E normalmente botando a culpa em pastores e líderes e tal. Se você quiser, Deus será contigo. Se você hoje tem um pastor que não é digno de ser chamado disso, de ocupar esse cargo, Deus vai te tirar das mãos dele. Não cabe a você criticar, nem levantar falso, até porque muitas vezes a gente ouve falar coisas e a gente não sabe se é verdade e sai repetindo. E a Bíblia diz que nós seremos julgados por tudo aquilo que nós dissermos. Isso é muito grave, irmãos. Eu não estou dizendo que é corporativismo, o pastor está defendendo os colegas dele. De forma alguma. Quem nos defende no ministério é o próprio Senhor que nos levantou. Agora, se alguns não foram levantados por Deus e são fraudulentos, não cabe a mim julgar, ou a nenhum outro homem julgar. O justo juiz é o próprio Senhor Jesus. O que eu quero dizer em termos claros, irmãos, nós não podemos, por um fracasso nosso, por um insucesso, por uma desilusão, uma frustração, botar a culpa nas pessoas. Sabe por que existe bares, botiquins, e vendem bebida? Alguns rodam 24 horas. Sabe por que existe isso? Porque tem gente que bebe. Sabe por que existe o tráfico? Porque tem gente que quer fumar maconha. Tem gente que quer cheirar cocaína. Se não houvesse procura, não existiria oferta. Então, a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, a Bíblia responde. A gente muitas vezes procura um caminho ruim e depois a gente quer colocar a culpa nas pessoas. Não estou dizendo que todo mundo que está em volta de nós, e de alguma forma possa ter contribuído para algum erro, alguma falha, ou mesmo algum pecado nosso. Eu não estou dizendo que essas pessoas não sejam corresponsáveis. O que é corresponsável? Por exemplo, um crime. Uma pessoa ficou vigiando a porta da casa, a outra entrou para matar o dono da casa. E aí? Quem cometeu o pior crime? Quem ficou vigiando ou quem entrou para matar? Os dois cometeram igualmente e serão apenados igualmente. Então, irmãos, nós temos que olhar para nós, sabe? É um tempo no dia de hoje que nós temos que olhar para nós, olhar para Cristo. E muitas vezes as nossas forças já se acabaram. Nós não temos mais força. Mas o Senhor nos renova. O Senhor nos restaura. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para te renovar. Então, o fato do homem não colocar a sua confiança plenamente em Deus vai acarretar essas frustrações, mágoas, desilusões, angústias. Chega um ponto que o homem, e eu me refiro ao homem e mulher, eu falo de maneira genérica, o homem ele não quer mais viver. Ele perde a vontade de viver. Ele não quer mais servir a Cristo. Ele perde a vontade de servir a Cristo. Por que ele perde? Porque ele não tem uma característica que é básica para a fé cristã. Chama-se perseverança. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Perseverança. Queridos,
Eu fico vendo esses períodos de chuvas, né, essas inundações, a correntes de água, principalmente em Minas Gerais, tem muitas cidades, né, que acontece isso, é uma tristeza. Aquela corrente de água, ela é tão forte, tão forte, tão forte, que ela sai levando tudo, ela leva pessoas, leva carros, destrói casas. É uma coisa medonha, uma coisa triste aquilo. Assim é a marcha do cristão nessa terra, nesse mundo. É essa corrente aí, essa correnteza caudalosa, é uma coisa terrível. São torrentes de água, mas é água imunda, porque água de inundação é água suja, água que tem sujeira de rato, de bicho, de esgoto, de tudo. É essa água, diferentemente da água da vida, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a fonte eterna da água da vida. Eu quero fazer mais duas leituras bíblicas para a gente encerrar. Ainda no livro de Jeremias, no capítulo 17, agora os versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não é que a gente não possa confiar em nenhuma pessoa. Essa confiança aqui que a Bíblia diz é aquela confiança de você jogar tudo que você tem nos ombros daquela pessoa. Os seus sonhos, os seus projetos de vida, as suas esperanças. É isso que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia fala aqui três coisas. Maldito é o homem que confia no homem, ou seja, coloca a sua confiança exclusivamente no homem. Depois, o segundo, faz da carne o seu braço, ou seja, o seu ponto de apoio está nos seus próprios membros, no seu próprio ego. É uma pessoa egoísta, egocêntrica. Faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essas três coisas tornam o homem maldito. E agora? Mas a Bíblia tem resposta para tudo. No mesmo capítulo 17, agora vamos descer mais um pouquinho só. Vamos pegar agora os versículos 7 e 8. Porque se o homem confiar no Senhor, tudo será diferente. Olha o que diz o versículo 7 e o 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós cantamos aqui ainda agora o hino 300 da harpa cristã. Nossa esperança é a sua vida. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o versículo 8, presta atenção nisso aqui, queridos. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Vocês já viram uma árvore plantada na beira de um rio? Como é que essa árvore ela é frondosa? Como é que ela é cheia de frutos? Normalmente você vê um monte de passarinhos aninhados nos galhos dessas árvores. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha que coisa maravilhosa. Árvore que está plantada junto a um ribeirão, junto a um rio, até mesmo um córrego. A folha dela está sempre verde. Veio a seca, parou a época das chuvas, mas ela continua com a folha verde.
ela continua dando fruto, ela continua frondosa, continua bonita. E esse ribeiro, esse rio, que a Bíblia está dizendo aqui, é o próprio Senhor. Jesus, Ele é a fonte da água da vida. Então, as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos planos, tudo que pensamos, tudo que esperamos, tudo que almejamos, deve estar ali, aos pés de Jesus. Ah, mas o meu patrão me prometeu tal coisa. Quantas vezes já te prometeram? E chegou lá na frente, a pessoa puxou o seu tapete, aí veio com aquela desculpa esfarrapada. Pois é, sabe como é que é, né? E tal, e coisa, e tal. Desculpa aí, tá? Confiança plena para coisas sérias da nossa vida, para o nosso próprio viver, só pode estar no Senhor, em mais ninguém. Em mais ninguém. Tem uns debates tão tolos, e já tem décadas que eu parei de assistir nas emissoras de televisão, e às vezes eles colocam representantes de religiões diferentes, e uma vai contar a vantagem da outra. Não, porque aqui a entidade tal, ela dá na hora, você pede na hora, ela já te dá isso, aquilo, outro, basta você fazer um pacto, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Olha, o diabo tem poder para enganar até os escolhidos de Deus, diz a Bíblia. Só que nenhuma entidade, nenhum espírito, de qualquer religião, de qualquer natureza, tem o poder de te dar salvação. Salvação de quê? Porque também as religiões interpretam salvação. Só existe uma salvação, que é a salvação por Jesus Cristo. A salvação da condenação eterna ao lago de fogo e enxofre. Estava vendo um depoimento de um bruxo recentemente. Ele negava veementemente a Bíblia e dizia que tudo isso era mentira, que não existe diabo e enfim. Mas, amados, cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha. O que interessa para nós aqui somos cidadãos brasileiros. No Brasil, nós seguimos a chamada Lei Maior, que é a Constituição Federal do Brasil. Ela foi promulgada em 1988. Então, para sermos cidadãos brasileiros, gostando ou não, nós temos que seguir aquela Constituição. Só que, para nós entrarmos no céu, para sermos cidadãos do céu, nós temos que seguir essa Constituição aqui, ó, a Bíblia Sagrada. A única regra de fé e de conduta para quem quer ser verdadeiramente cristão. E é esse o renovo que Deus quer te dar nessa noite. Se você ainda tinha alguma parte da sua vida, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, você é o gerente da sua vida. Mas se tinha alguma coisa, um dedo, uma unhazinha, a pontinha do dedo do pé, um fio de cabelo, que ainda não estava entregue ao Senhor Jesus, entregue tudo a Ele nessa noite. Tudo que diz respeito à sua vida, a começar por você. E tudo aquilo que te cerca e que é importante para você, a sua família, seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seu avô, a sua avó, neto, parentes, amigos, irmãos, até mesmo pessoas que você não consegue se relacionar muito bem, entrega na mão do Senhor. Mas não entrega naquela do falso crente do prepara e leva.
Porque eu já disse isso aqui, Deus não é dono de funerária. Você quer preparar e levar, leve você. E aí você vai fazer pacto com quem você quiser. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, não trabalha assim, com prepara e leva. Porque Ele é o justo juiz. E Ele é o único que tem poder para regenerar o ser humano, o novo nascimento. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você não é um cristão que quer seguir a Bíblia por livre vontade sua, faça isso hoje. Entregue a sua vida, o seu coração a Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, como Filho de Deus unigênito, e que Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Creia nisso, e a sua esperança de vida vai mudar. A cor da sua vida, ela vai mudar. Por quê? Porque na sua vida vai ter luz, a luz de Jesus. E quando nós nos aproximamos da luz, é que nós percebemos as manchinhas que nós temos no nosso corpo, na nossa vida. E aí então nos ajoelhamos, nos colocamos diante do Senhor em humildade e nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos ao Senhor: Senhor, eu me arrependo, me lava com teu sangue, cura o meu corpo, a minha alma, e me faz digno de ser templo do teu Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus.